Boa noite. 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 Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Neste momento, abraçados e acolhidos, ainda que de uma maneira distante, de forma virtual, iniciamos a nossa aula magna do primeiro semestre de 2022, dando as boas-vindas aos nossos colaboradores, professores, alunos dos cursos de graduação, bacharelado e tecnólogos, dos cursos de MBAs, pós-graduação e mestrado profissional aqui presentes. Saudamos os alunos, coordenadores de cursos, professores e a diretoria da Faculdade FIPECAF. Dando início à nossa aula magna, é com muita honra que apresento a todos a mesa diretora desta noite. Professor Edgar Cornacchione, diretor-presidente da FIPECAF, o professor Fernando Dalry Múrcia, diretor de projetos da FIPECAF, professor Anderson Braga de Aguiar, diretor de cursos da FIPECAF e diretor-geral da Faculdade FIPECAF, professora Luciana Maia Campos Machado, superintendente acadêmica da Faculdade FIPECAF, e Leonardo Rabelo, CFO da Dole Asia Holding, palestrante dessa noite. Convidamos agora o professor Edgar Cornacchione, diretor-presidente da FIPECAF, fundação mantenedora da Faculdade FIPECAF, para falar em nome da diretoria executiva da FIPECAF. Boa noite, professor. Boa noite, Pamela. Nesse momento eu quero saudar todas e todos os presentes aqui nessa nossa cerimônia, né, na nossa aula magna da Faculdade FIPECAF. Cumprimentando a todas e todos, quero cumprimentar os meus colegas da diretoria executiva que foram nominados, professor Anderson Aguiar, professor Fernando Múrcia, professor João do Miraci, e especialmente quero cumprimentar o professor Anderson na qualidade de diretor da Faculdade FIPECAF, por meio do qual eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes, né, coordenadores, advisors, professores, assessores, né, e especialmente o nosso corpo funcional, nosso corpo de estudantes, especialmente aqueles que estão iniciando a sua jornada com a Faculdade FIPECAF nesse momento. Isso é muito importante para todos nós. E uma acolhida extremamente especial, com muito carinho, ao nosso convidado dessa noite, o senhor Leonardo, que vem falar conosco numa incrível gentileza, do outro lado do mundo, né? Aqui nós estamos à noite, lá ele está no início do dia. Quero agradecer mais uma vez, Leonardo, pela gentileza da acolhida do convite, em compartilhar conosco, nesse momento importante e ímpar para a nossa faculdade, o seu expertise, a sua trajetória, a sua experiência na área de atuação com a qual a faculdade lida, né? Senhoras e senhores, eu vou fazer uso de poucas palavras para essa intervenção, mas eu acho que elas são relevantes. Nós estamos aqui no início do ano letivo, esse evento ele é carregado de simbolismo para a nossa faculdade, há uma quantidade muito grande de planejamento por trás desse evento para que todos os novos estudantes sejam acolhidos, né? E não é só isso, a gente vive uma situação sanitária, né, no mundo, e o Brasil e São Paulo especificamente começa a dar sinais de maior esperança nesse aspecto. Então, a FIPECAF e a sua faculdade, nesse instante, nós estamos fazendo movimentos bem interessantes no sentido de entrarmos nessa nova fase, né, que nos aguarda, né, muito proximamente. Professor Anderson, se me permite, eu queria fazer um destaque às 3 bandeiras estratégicas que orientam a nossa gestão aqui da Fundação, que são a tecnologia, o alargamento do escopo e a internacionalização.
Caro Leonardo, essas 3 bandeiras elas têm orientado a estratégia da nossa fundação e eu não pude ver uma alternativa melhor do que a sua intervenção, Leonardo, para exemplificar esses aspectos de internacionalização, de influência da tecnologia na nossa atuação profissional e da questão do escopo da nossa atuação profissional. Eu desejo, do fundo do meu coração, que todos aqui presentes possam aproveitar ao máximo esse momento, né? Como disse, ele é carregado de simbolismo e, ao mesmo tempo, ele tem conteúdos que são exclusivos, são ímpares, né? São conteúdos ímpares, né? Então, desejando a todas e todos um ótimo proveito desse momento. Também aproveito para desejar uma trajetória dentro do curso que vocês selecionaram extremamente bem sucedida, né? Com isso, agradeço o convite, professor Anderson, para que eu pudesse me manifestar nesse momento e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigada, professor Edgar. E gostaríamos de chamar também o diretor de pesquisas da FIPECAF, o professor Fernando Dalry Múrcia, para algumas palavras. Boa noite, professor. Boa noite, Pamela. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Queria cumprimentar também o presidente Edgar, o Anderson, diretor de Educação, e o João, nosso diretor administrativo. Como o Edgar disse, cumprimentar e agradecer o Leonardo, que se dispôs a fazer essa palestra de abertura. E aproveitando, cumprimentar as pessoas, todos os funcionários da FIPECAF, em especial o pessoal da área de projetos, Gabriel Emir, Raíssa, do meu time. Dizer que, bom, acho que primeiro, espero que estejam todos bem, a gente está terminando aí se Deus quiser, essa onda de Covid, mas como a gente sabe, o cenário ainda continua muito preocupante, né? A gente viu alguma coisa ainda na China. Enfim, temos que ter todos os cuidados. E quando a gente parecia que a gente estava saindo para um mundo melhor, agora a gente aí com guerra na Ucrânia, enfim, preço de commodities, inflação, juros, temos eleições esse ano, temos um cenário bastante desafiador para as empresas e a gente, a FIPECAF, quer estar bastante próxima dos nossos parceiros, né? A gente quer estar próxima dos nossos alunos, dos nossos clientes, dos nossos parceiros nesse momento. A gente sabe que nesse cenário mais de curto prazo ele é realmente desafiador, mas no longo prazo também. Quando a gente olha o pessoal que está começando a faculdade na FIPECAF, a gente olha os desafios que o nosso país tem de crescimento, de produtividade, de governança, tanta coisa que a gente precisa fazer para melhorar realmente a qualidade de vida das pessoas. E a FIPECAF sempre teve um papel de protagonismo nisso. E a gente quer continuar auxiliando e participando de maneira bastante ativa e tentando fazer uma diferença. Então, todo mundo que está aqui, todos os nossos parceiros, todos os nossos professores, todos os nossos alunos, queria agradecer de continuar junto. O momento, como eu disse, é difícil, seja a curto prazo, os desafios que a gente tem no nosso país a longo prazo. Com certeza, eu acho que o Leonardo vai poder falar disso, vai poder traçar um paralelo, como que é em outras economias, em países mais desenvolvidos. E a gente conta com vocês e a gente quer continuar tendo esse papel de protagonismo junto com vocês, tá? Obrigado a todos e desejo uma ótima palestra. Pamela, obrigado. Obrigada, professora. Passo agora a palavra ao diretor administrativo financeiro da FIPECAF, o professor João Domiraci Pacês. Boa noite, professor. Boa noite, Pamela. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Sejam bem-vindos os novos, né, à Faculdade FIPECAF, aos mais antigos, a minha saudade, né? É um prazer receber os novos alunos para uma convivência que nós esperamos que seja duradoura, que ela não termine ao final de um curso, mas que a gente possa manter aí uma convivência por um longo tempo, trocando ideias, trocando conhecimentos.
A gente está passando momentos difíceis, são 2 anos aí de dificuldade, né? Principalmente nós que temos esse sangue latino, né? A saudade de um aperto de mão, de um abraço nos amigos, né? De um beijo caloroso, mas acho que nós estamos quase voltando ao normal, né? Se o Putin talvez não atrapalhar, a gente já estaria quase numa situação normal, mas eu acredito que nós estamos caminhando aí para uma volta, se não totalmente, né, se não plena de imediato, mas uma volta que com certeza nos próximos 3, 4, 5 meses será plena. Tá? Da minha parte, o que nós temos feito na FPCAF, aproveitando esse período aí de ausência, é procurando reestruturar a nossa parte física, para que aqueles que já estavam no prédio possam dispor de melhorias e aqueles que chegarem agora possam encontrar um ambiente com segurança, com preocupação sanitária, para que a gente possa ter uma longa caminhada. Tá? Então, eu espero aí que vocês, durante o período que permaneçam conosco, possam desfrutar não somente de um bom curso, e eu tenho certeza que o professor Anderson e a professora Luciano vão forçar vocês a estudarem muito. Quem veio esperando só tirar o diploma, que se prepare, né? E da nossa parte, nós vamos procurar dar uma estrutura adequada para que vocês se sintam, se não em casa, pelo menos como um complemento da casa de vocês. Uma boa noite para todos e também complementando aqui o agradecimento ao Leonardo e esperando aí que você colabore com a gente com muitas informações que ajudem para que nós possamos fazer essa volta de uma maneira bastante adequada. Boa noite a todos. Obrigada, professor. Passo agora a palavra ao diretor de cursos da FPCAF e diretor-geral da Faculdade FPCAF, o professor Anderson Braga de Aguiar. Boa noite, professor. Boa noite, Pamela. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero inicialmente agradecer aqui a presença do professor Edgar, né, o diretor-presidente da Fundação, também ao professor Fernando Múrcia, que é nosso diretor de projetos, e ao professor João Domiraci Pacês, né, o nosso diretor administrativo financeiro. Então, é bastante importante contar com a presença aqui da diretoria, de modo completa e podendo ouvir de cada um deles uma breve menção e uma mensagem de boas-vindas a todos. Quero também agradecer aqui a presença de toda a comunidade FPCAF, envolvendo professores, estudantes que estão chegando, estudantes que estão retornando ao ambiente da FPCAF e alguns que permanecem já há algum tempo. Então, para a gente, um momento bastante importante esse, de ser simbólico, de a gente poder dar início ao que vai ser esse primeiro semestre de 2022. Então, é um semestre que, como já foi colocado e como vocês têm acompanhado, tem desafios desse ambiente macro que a gente está vivendo, e que algumas coisas que permanecem, que estão, a gente espera, numa reta final, e outras que vão aparecendo nesse processo dinâmico, nesse ambiente dinâmico que a gente vive e que vamos buscando nos adaptar. Então, quero dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer aqui a presença de todo o nosso corpo docente, toda a nossa estrutura administrativa, em particular aqui a pessoa da professora Luciana Maia, que representa a faculdade enquanto superintendente. Quero também agradecer especialmente ao nosso convidado de hoje, o nosso palestrante, Leonardo Rabelo, por ter aceito o convite, por compartilhar aqui com a gente da experiência internacional que ele teve, ou que ele tem, de fato, ao longo da trajetória dele, e especialmente em razão da diferença horária, Então, enquanto a gente aqui está começando a noite, ele lá está começando o dia. Então, isso em si mostra o quão a gente tem que agradecer essa disponibilidade dele de estar aqui, de poder trazer essa fala que ele vai compartilhar com a gente ao longo aqui dessa aula magna. Quero também reforçar
alguns pontos que o professor Edgar Cornacchione comentou a respeito das bandeiras, não é? De como que a Fundação tem procurado se posicionar nesse novo momento, não é? Desde dessa nova diretoria, olhando essas questões de internacionalização, que, como ele mesmo comentou, tem essa palestra como um aspecto fundamental para demonstrar a preocupação que essa diretoria está tendo com esse aspecto, além de outras iniciativas que vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Então, a gente tem tido interações diversas. Eu sei que semana passada, vindo com representantes de Moçambique, discussões com pessoas de Portugal, semana passada também participando de eventos junto com a American Account Association, que é uma associação importante, o Institute of Management Accountants, que inclusive teve um representante na última aula magna, né? Então, são diversas iniciativas que a gente vem procurando desenvolver para justamente, não é, colocar a faculdade, colocar a FIPECAF na posição que é a posição que ela vem ocupando historicamente em termos, não é, do que ela representa no ambiente nacional e, não é, tentando alargar ainda mais essa perspectiva. E também a questão da tecnologia, das várias iniciativas que eu sei que os coordenadores, nos seus diversos níveis, não é, seja em nível de graduação, seja em nível dos cursos de MBA, de especialização, de mestrado profissional, dos cursos de educação executiva, não é, a preocupação em cada vez mais incorporando, não é, esse assunto de tecnologia e procurando fazer essa incorporação da maneira mais orgânica possível, e também outros temas que hoje a gente vai certamente ter a chance de escutar a partir da fala do Leonardo, que é a questão das soft skills e da, não é, a importância de um conjunto mais amplo de habilidades e de competências que é esperado do profissional de contabilidade. E sem deixar de destacar também, até reforçando a sinergia que existe dentro da Fundação entre as áreas de projeto, a área de educação, com um projeto que está em desenvolvimento e que muito em breve, né, vai ficar mais acessível no ambiente da faculdade, que é o LUCA, e que vocês certamente vão ter chance de escutar mais, falar mais, né, dessa iniciativa que vai cada vez mais se aproximando da gente. Então, quero parar por aqui e, mais uma vez, agradecer a presença de todos, em especial do Leonardo, por ter aceito o convite, por nos proporcionar aqui essa experiência que vamos ter a partir da fala dele. Muito obrigado. Obrigada, professor. Convidamos também a professora Luciana Maia Campos Machado, superintendente acadêmica da Faculdade FIPECAF, para algumas palavras. Boa noite, professora. Boa noite, Pamela. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar saudando aos alunos, coordenadores de curso, professores, a diretoria da Fundação e da faculdade, os membros do Conselho Curador. Agradecer muito a presença do professor Edgar Cornacchione, professor Fernando Múrcia, professor João Miraci Pacês, professor Anderson Aguiar. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. Também as demais autoridades presentes, em especial ao nosso palestrante, o Leonardo Rabelo, que gentilmente aceitou o nosso convite para a aula magna de hoje. Então, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Toda a aula magna, ela é para nós um marco de um início de relacionamento, que nós esperamos que seja duradouro entre a Faculdade FIPECAF, jovens que estão iniciando a sua formação e profissionais relevantes de mercado que confiaram em nós ao buscar atualização e troca de conhecimento. Então, estar aqui hoje com tantas pessoas presentes só reforça a nossa responsabilidade no processo de formação de todos vocês. Então, eu queria hoje colocar algumas palavras para que vocês tenham, mais uma vez, certeza de que escolheram, ao fazer parte da comunidade do FIPECAF, um ambiente que busca liderar a discussão de temas contábeis, financeiros e de negócios nacional e internacionalmente. E a gente faz isso caminhando lado a lado com a evolução tecnológica e inovação. Não tem como nós falarmos hoje de negócios sem olhar com carinho para esse aspecto. E a área de projetos, aqui liderada pelo Fernando Múrcia, tem um papel essencial nessa interação conosco.
Então, na minha mensagem de hoje, eu queria reforçar alguns dos indicadores de qualidade que a Faculdade FPCAF conquista constantemente, e sendo avaliada pelo MEC como uma das melhores instituições de educação superior no Brasil. Tenho certeza que essa é uma das razões para estarmos aqui juntos hoje. A Faculdade FPCAF, ela acumula notas máximas no Índice Geral de Cursos, nós chamamos de GC, desde 2016. Para vocês terem ideia, são apenas 4 faculdades privadas no estado de São Paulo que obtiveram o GC5 desde 2016. Estamos falando de 10 faculdades privadas que mantiveram nota máxima ao longo de todo esse mesmo período. E na última divulgação desse GC, o Índice Geral de Cursos, apenas 2,2% das instituições de ensino superior obtiveram o GC5. A gente está falando de 46 das 2.070 instituições avaliadas. Então, para vocês terem ideia da representatividade da instituição e de como que a gente espera que vocês possam vivenciar tudo isso conosco. Outra prova da excelência da instituição vem no nosso curso de graduação. O bacharelado em Ciências Contábeis e o Tecnólogo de Gestão Financeira são cursos avaliados com nota máxima no MEC em todos os processos de autorização e reconhecimento aos quais foram submetidos, tanto na modalidade presencial quanto à distância. Quando nós olhamos para o exame de suficiência do CFC, que é extremamente importante, né, para os nossos profissionais de contabilidade, os nossos alunos sempre apresentam um notório destaque nos resultados. Os nossos alunos de EAD têm um índice de aprovação de 89%, os nossos alunos de presencial um índice de aprovação de 82% no exame. Esse resultado, pessoal, eles nos coloca em primeiro lugar no nível nacional, entre os cursos à distância, e para o curso presencial, em primeiro lugar entre as instituições privadas e 14º no ranking geral, considerando instituições públicas de todo o Brasil. São muitos indicadores de qualidade, eu poderia passar muito mais tempo aqui conversando com vocês sobre outras experiências que vocês vão vivenciar, eu tenho certeza que isso vai ficar cada vez mais claro para vocês. E essas conquistas, elas são fruto da dedicação de nossos professores, coordenadores, colaboradores, alunos e ex-alunos, que constantemente reforçam esse posicionamento de excelência da Faculdade FPCAF. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada, desejando do fundo do meu coração que seja o início de mais um semestre de muito aprendizado, superação, conquistas e evolução pessoal e profissional, para todos vocês que confiaram na FPCAF para aprimorar a formação de vocês. Então, sejam muito bem-vindos e desejo uma excelente aula magna a todos. Obrigado, Câmara. Devolvo a palavra para você. Obrigada, professora. Bom, agora apresentaremos a equipe de coordenadores e advisors da Faculdade FPCAF. Cursos de graduação e seus respectivos coordenadores e advisors. Curso de mestrado profissional, seu respectivo coordenador e advisor. Cursos do eixo de conhecimento, contabilidade e controladoria e seus respectivos coordenadores. Cursos do eixo de conhecimento, finanças e risco e seus respectivos coordenadores e advisors. E dos cursos de educação executiva e corporativa e sua respectiva coordenadora e advisor. Passo a palavra agora ao professor Anderson. Obrigado mais uma vez, Pamela. Eu gostaria, então, agora de fazer uma breve apresentação do nosso palestrante, não é? Então, a gente vai agora dar sequência com a aula magna desse primeiro semestre, e a gente tem aqui um convidado de extrema representatividade internacional, como vocês vão ter. Opa. Desculpa. Estou precisando dessa sua água, Pamela.
alguém com extrema representatividade internacional, como vocês vão perceber pela fala, pelo que ele vai trazer, a trajetória, e, mais uma vez, reforçando esse comprometimento, não é, da faculdade FIPECAF com a internacionalização, não é, com esse processo de internacionalização. Então, o nosso convidado é o Leonardo Rabelo, ele é atualmente CFO na Dolly Asia Holdings, é uma empresa de produtos alimentícios, não é? Fresh Produce Group, executivo global de finanças com mais de 20 anos de experiência, construída através de passagens por empresas localizadas em diferentes partes do mundo, não é? Posso dizer, em diversos continentes, e que tem atuado aí nesse papel de CFO, tem atuado nesse papel de business partner, não é? Que a gente tem falado em outras oportunidades, enquanto profissional de contabilidade, não é? Nessa atuação que ele vem desenvolvendo atualmente, além das experiências anteriores. Então, é alguém que tem uma experiência bastante sólida, né, em liderança de equipes, especialmente de equipes multidisciplinares, multiculturais, né, visando aí desempenho elevado, né, de alto desempenho e procurando ter uma aproximação com a cúpula das organizações por onde ele passa, se envolvendo com questões estratégicas, né, e lidando com mudanças não é, de tecnologia, mudanças culturais não é, desenvolvimento de negócios e projetos, e lidando com o ambiente também, não é, internacional em termos das normas de contabilidade. Então, certamente ele vai ter mais chance de colocar em perspectiva esses aspectos que eu tenho comentado aqui, e quero, então, dar, mais uma vez, as boas-vindas ao Leonardo Rabelo, agradecer novamente pela oportunidade de ele estar aqui junto com a gente. Então, deixo com você agora, Leonardo, fique à vontade para seguir em frente. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Anderson, pela introdução. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de começar por cumprimentar e agradecer a todos os membros da mesa diretora, expressar a minha satisfação em poder participar em um evento de tamanha relevância. Acho que todos nós tivemos a oportunidade de escutar na fala dos professores anteriormente o quão representativa a FIPECAF no ambiente financeiro, no ambiente do profissional de contabilidade e finanças. Agradecer à FIPECAF, na pessoa do professor Edgar Conacchione, pela oportunidade de dividir um pouco da minha trajetória e, mais que tudo, trazer uma mensagem de encorajamento e incentivo para os estudantes e os profissionais que aqui estão conectados. Um obrigado especial ao professor Anderson pela sugestão do meu nome e por também viabilizar essa oportunidade. A forma que eu gostaria de iniciar essa breve apresentação, eu acho que isso é muito importante, é basicamente nivelando um pouco as expectativas e ao mesmo tempo, poder deixar claro por que eu me sinto lisonjeado e motivado em dividir um pouco da minha experiência com vocês. E, além disso, porque que eu acredito que talvez valha a pena para vocês investirem alguns minutos escutando um pouco sobre os desafios que podem ser enfrentados por um profissional de finanças e contabilidade quando ele decide enveredar por uma carreira internacional, bem como o grande ou mundo de oportunidades que está disponível à nossa frente. A principal razão pela qual eu acredito é que, e também como forma de definir ou de alinhar as expectativas, é que mais ou menos 20 anos atrás, eu estava exatamente na posição que a maioria de vocês está hoje, começando como um estudante no início da graduação, cheio de incerteza, cheio de sonhos, e no meio de todas essas incertezas sobre onde o futuro iria me levar, eu tinha um objetivo muito claro, ou seja, isso começou há 20 anos ou um pouquinho mais atrás. Esse objetivo, ele contemplava fatos como
além de ir ir além da minha zona de conforto, a vontade de provar novas coisas, mais que tudo de conhecer o mundo. E eu sabia que para alcançar esse objetivo eu precisava fazer algo diferente. A graduação estava, o conhecimento técnico estava, a exposição a profissionais, naquela época, renomados de contabilidade estava, mas eu sentia que algo mais precisava ser feito. Eu tinha essa percepção de que a cada dia, através desse esforço adicional, eu queria me tornar uma versão melhor de mim mesmo, se eu posso dizer dessa maneira. Falando para vocês hoje, eu tomaria o risco de dizer que possivelmente as incertezas que alguns de vocês podem passar hoje são diferentes, os fatores podem ser diferentes. Hoje a gente fala de Covid, de distanciamento social, de aulas online, dos desafios impostos pela tecnologia, provavelmente uma competição um pouco mais acirrada, e alguns outros problemas que estão relacionados com as novas gerações. Mas aqui, humildemente, sem nenhuma intenção de trazer uma receita ideal, ao que pode dar a segurança de que um profissional pode ser exitoso ao tentar enveredar por uma carreira internacional, eu gostaria de iniciar essa fala por reiterar que fortemente eu acredito que os fatores que eu mencionei antes, como a vontade de conhecer o mundo, a intenção, o objetivo de sempre ir além da zona de conforto, de querer sempre estar tornando uma versão melhor de si mesmo. Eu fortemente acredito que esses fatores podem proporcionar oportunidades similares às que eu tive e continuo tendo hoje como um profissional. A meta hoje, depois desses minutos onde eu pretendo dividir com vocês um pouco da minha experiência, que eu considero exitosa, mas que é traçada, como eu disse antes, por meio de muito esforço, é que ao final dessa pequena apresentação, a maioria de vocês, pelo menos, possa estar convencida de que alcançar um objetivo similar a esse realmente depende de cada um de nós. Então, é dessa maneira que eu gostaria de iniciar, porque provavelmente existe uma expectativa muito, muito elevada, mas relembrar ou reforçar o conceito de que alguns anos atrás, que parece que foi ontem, eu estava sentando provavelmente numa mesma cadeira que a maioria de vocês está. Ok? Então, acho que isso é importante ser dito e Pamela, se você pode me ajudar passando para o próximo slide. Esse slide que tem o título de trajetória e a intenção de sugerir o que se deve considerar ao se decidir, ou quando um profissional se decide seguir uma carreira internacional, ele parece trazer pontos que são básicos, que são pontos elementares quando são lidos da maneira como está posto no slide, mas, na verdade, por trás de cada um desses tópicos, existe muito conteúdo. Como é que faz para você falar? Existe muita... Ok, só para confirmar que eu posso continuar, Pamela? À vontade, professor. Ok, não. É porque eu escutei alguém tentando falar, desculpa. Fica à vontade. Então, como eu estava dizendo, pode parecer, quando se lê um slide bastante elementar, ou tópicos que são bastante elementares, mas que, na verdade, eles trazem bastante conteúdo por trás de cada um deles. Um elemento que eu considero muito, muito importante quando um profissional decide traçar uma trajetória com foco ou com ênfases na parte internacional, o primeiro deles é a adaptabilidade e o foco, que começa pela clareza do objetivo. Como eu disse antes, parece ser um pouco óbvio, mas começar sabendo exatamente onde se quer chegar é algo muito importante e muitas vezes parte dessa decisão precisa ser tomada no início para que
alguns passos possam ser completados ou cumpridos, sabendo que enveredar por uma via internacional requer provavelmente alguns elementos que alguns de nós não conseguem ser exposto ou provavelmente não conseguem focar. Então, no meu caso, isso foi muito claro desde o começo, saber exatamente onde eu queria chegar, definir esse objetivo no início da minha carreira foi fundamental, eu diria. Além disso, ter a oportunidade de poder contar com o aconselhamento de pessoas experientes, e isso aqui eu trago também a relevância de depois de 20 anos dedicado à profissão, dedicado à área financeira e de contabilidade, de poder devolver um pouco, compartilhando com vocês os benefícios e as oportunidades que a vida de profissional de finanças e contabilidade me deu, é muito importante, sendo que eu lembro hoje, muito claro na minha mente, conselhos que foram recebidos de pessoas muito mais experientes e que me ajudaram muito a moldar o profissional que eu sou hoje, a ser um pouco mais específico na definição desse fato ou do objetivo, que é algo tão importante. Essas pessoas, elas tomaram seu tempo para dividir comigo conceitos, valores, crenças, que de uma forma ou de outra eu continuo aplicando até hoje e que me ajudam e me ajudaram e me ajudam a chegar onde eu estou. Coisas simples como sempre ter muito claro que alguém vai estar vendo o que você está fazendo. E com esse ponto, eu faço referência ao fato de que é sempre uma opção do profissional focar o seu desempenho em fazer somente o trivial, em seguir algumas instruções e executar somente tarefas que são assignadas, como também, no meu caso, pessoas que decidem percorrer sempre aquele quilômetro extra, que sempre procuram mostrar ou demonstrar interesse em ir mais além, e que isso pode ser um diferencial, considerando, como eu disse antes, o fato de que sempre alguém vai estar observando aquilo que você está fazendo, a forma como você está se comportando, a abordagem que você dá relacionada a alguns temas. Então, esse é como eu disse antes, um conselho, um advice, que parece ser básico, mas que na verdade, alguns de nós, alguns mais experientes, e para aqueles que estão aqui começando uma carreira por meio da faculdade ou como estudantes do curso de Contabilidade e Finanças, que eu acredito veementemente que vale a pena ser considerado. Ainda na área de adaptabilidade, foco a capacidade de identificar oportunidades. Eu acho que isso é importante e está muito alinhado com a clareza na identificação do objetivo. O lado mais desafiador disso é que essa capacidade que você desenvolve com o tempo, ela também está associada a um risco, que muitas vezes pode ser alto, que está envolvido na tomada de decisões necessárias para que você possa alcançar aquilo que você espera. Citando outra vez o meu caso como exemplo, no início da carreira eu tive que tomar algumas decisões que foram muito difíceis à época, tive que correr esses riscos com o único objetivo de garantir que eu continuaria alinhado com o meu objetivo inicial, que eu tinha definido no começo. E essa decisão, para dar um exemplo, foi entre continuar a minha trajetória profissional, por exemplo, em uma empresa de médio grande porte de auditoria brasileira, que à época era considerada entre, eu diria que as 5 maiores, entre aceitar uma proposta de trabalho em uma instituição financeira sólida, renomada, brasileira, mas tendo essas duas oportunidades diante de mim, a decisão que eu tomei foi ingressar ou começar a trabalhar como um trainee, como um estagiário, o que para algumas pessoas foi tratado como, entre aspas, um retrocesso, e essa posição foi em uma empresa americana,
até então muito pouco conhecida no Brasil, ela estava começando as operações, mas que algo durante a entrevista me chamou a atenção, encheu os meus olhos, eu diria, há 22 ou 23 anos atrás, conseguiu encher os meus olhos de esperança, porque durante a entrevista eu consegui escutar sobre o grande volume, o grande número de oportunidades de crescimento, de aprendizado, e daí foi quando exatamente eu consegui visualizar que, conectando com uma empresa como essa, eu poderia estar exposto a oportunidades internacionais e conseguir continuar no alcance do meu objetivo. Então, 22, 23 anos atrás, tomar uma decisão entre permanecer em uma empresa de auditoria renomada, com uma possibilidade de ascensão quase que garantida, poder escalar entre diferentes posições e mais tarde chegar a uma posição, não sei, de gerente, diretor, provavelmente sócio, ingressar em uma instituição financeira sólida também do Brasil, ou decidir por retroceder e começar em uma empresa que ninguém conhecia, de origem americana, que estava iniciando as suas atividades no Brasil. E isso aconteceu em 1999, só para a gente começar a entender um pouco a linha do tempo. O terceiro fator, que está classificado como o terceiro, mas nem por isso ele é o menos importante, é o fator família. Porque muitas vezes as pessoas elas esquecem ou dão menos relevância a isso, mas esse fator ele deve ser considerado de uma maneira muito, muito importante. A clareza no impacto de decisões para você como profissional e também para a sua família podem fazer a diferença no resultado final ou no alcance do sucesso, do seu sucesso como um profissional. E essa clareza vai desde fatores importantes como a renúncia, porque muitas pessoas imaginam, uau, a carreira de um profissional que tem a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, exposto a tecnologias, economias diferentes, culturas diferentes, só traz coisas positivas, mas o valor, a importância, o volume de renúncias a que você tem que se sujeitar, e isso, na maioria dos casos, tem impacto na família, é algo que precisa ser considerado, é algo que precisa ser tomado em conta na sua decisão antes ou no momento em que você decide enveredar por um caminho. E no meu caso, eu tive a grata oportunidade de conhecer uma pessoa que hoje é minha esposa, que eu acredito e brinco com ela sempre, que possui um espírito tão ou mais aventureiro do que o meu. Ela também é uma pessoa que tem paixão por mudança e pelo novo, pelas coisas novas. E isso definitivamente me encorajou e me encoraja bastante e sempre me faz sentir mais forte para que eu possa tomar essas decisões. E nos próximos slides a gente vai ver um pouco da minha trajetória, por onde eu tive a oportunidade de me expor como profissional, e tudo isso só foi capaz graças, eu diria, ao apoio que me foi dado por parte da minha família. Ela é definitivamente uma pessoa, e eu estou me referindo à minha esposa, que sempre atua como um pilar na manutenção dos valores da família, mantém os nossos filhos conectados com o restante da família no Brasil, para que a gente não perca esses valores, e isso é o que dá essa tranquilidade para que eu possa conseguir desenvolver ou me desenvolvendo como profissional em outras partes do mundo. Como eu disse antes, esse fator parece ser simples ou de menor relevância, mas eu pessoalmente conheço excelentes profissionais, pessoas que tiveram oportunidades similares ou semelhantes às que eu tive, mas que preferiram não enveredar por esse caminho pelo simples fato de não querer renunciar a momentos em família, aos almoços de domingo na casa dos familiares, ou ao fato de ver os filhos crescerem longe dos familiares. Isso é um preço que, no final, termina tendo que ser pago, mas que, se bem estruturado e bem comunicado para os membros da sua família,
é algo que consegue ser conduzido com sucesso também. No segundo tópico, eu acho que é um fator importante, que é o relacionado ao idioma, e aqui eu sei que eu estou falando com muitos profissionais que estão fisicamente situados na parte sul e sudeste. No meu caso, eu iniciei minha carreira profissional e tive a oportunidade de me graduar em uma universidade do Nordeste do Brasil, onde talvez algumas oportunidades de exposição ao novo idioma eram mais limitadas, eu diria. Eu sei que isso está evoluindo com o tempo, isso é um fato, acesso à tecnologia, acesso a cursos online, tudo isso tem contribuído para que a população brasileira tenha mais acesso a um novo idioma, mas é com um certo nível de preocupação que eu vejo que um país de 210 milhões de habitantes ou um pouquinho mais, somente 5% fala inglês, e aqui eu vou tomar o inglês como exemplo, sabendo que é a língua mais falada hoje no mundo, e que desse total, dos 5%, somente 20%, o que significaria 1% do total da população, consegue falar inglês fluente. Então, isso é algo que, mais uma vez, parece ser óbvio. Você deve imaginar que para ingressar em uma carreira profissional, você não consegue fazer isso sem ter o domínio da língua externa, e que muitas vezes, incluindo o meu caso, você coloca como uma segunda prioridade no começo e talvez ignora ou trata isso como uma prioridade um pouco mais baixa, mas que é algo que definitivamente precisa ser tomado em conta. Ou seja, hoje em dia deixou de ser uma vantagem, como muitos de nós pensávamos antes, ou pelo menos eu pensava alguns anos atrás, e é algo quase que obrigatório. Então, ver o compromisso de instituições como a FIPECAF em se internacionalizar, em ter essa exposição a ambientes ou a outros mercados e a profissionais que têm a oportunidade de atuar em outros mercados, deve ser conectado imediatamente com a importância de dedicar tempo, dedicar recursos, dedicar esforços a aprender, e talvez aprender de uma maneira menos estressante ou menos forçada, o uso de um segundo idioma, e a minha recomendação nesse caso vai começando pelo inglês. Eu tive a oportunidade, mais uma vez, de me expor, e a gente vai cobrir isso daqui a pouco, a países de língua hispana, onde também tive a oportunidade de aprender espanhol. Então, hoje isso me abre muitas portas ainda, me permite comunicar de maneira muito mais clara, de cobrir diferentes mercados, de ter a oportunidade de cobrir um escopo muito mais abrangente. Assumindo que você domina o inglês, aí vem um outro fator, que é o seu conteúdo, a sua forma e a sua maneira. Ou seja, porque às vezes a gente pensa que falar inglês já é suficiente, mas fazer o uso correto, principalmente quando você tem a exposição a um ambiente onde você precisa dessa comunicação intercultural, requer também uma preparação adicional sobre, ok, eu falo inglês, mas o que é que eu vou falar? Eu preciso ter o domínio do assunto, eu preciso ter o domínio do tema. Não é simplesmente falar inglês que vai me fazer ou que vai me permitir ser um profissional de sucesso. E quando você começa a trabalhar com outras culturas, você deve, idealmente, desenvolver também essa habilidade de conectar com as pessoas, porque a habilidade de comunicar vai um pouquinho mais além de simplesmente falar o idioma, mas falar de uma maneira que você se consiga fazer entender, em um ambiente onde as pessoas têm expectativas diferentes, têm hábitos diferentes, têm entendimentos diferentes, e aí é onde o componente da forma, da maneira como você consegue utilizar o idioma pode fazer uma grande diferença. O terceiro também parece um pouco clichê, mas é a vontade de aprender o novo. Esse desejo de começar
todos os dias, desejo de, como eu disse lá no meu primeiro slide, na introdução, a intenção de se oferecer para sempre estar à frente de iniciativas, de enfrentar desafios. Porque no mundo competitivo como o de hoje, eu acredito que o ponto de início é muito parecido para a grande maioria. Grande parte das pessoas e dos aqui presentes tem acesso a uma comunicação, a uma educação de ponta, a instituições de ponta. Então, o ponto de início é parecido para a grande parte das pessoas. Aí é onde entra esse desejo, essa vontade de aprender algo novo, essa disponibilidade de cometer erros, mas de se expor ao diferente, de gerar essa exposição positiva, porque lembrem, como eu disse antes, afinal, sempre vai ter alguém observando aquilo que a gente está fazendo. A necessidade de conectar esse ponto da intenção, do desejo, da disponibilidade de aprender algo novo com sempre estar atualizado a temas relacionados, e uma vez que esse conhecimento esteja consolidado, então partir para algo mais genérico, também relacionado, mas para ampliar um pouco os horizontes em termos de conhecimento. Então, nessa trajetória, é uma humilde sugestão de fatores que no meu caso, funcionaram de maneira muito efetiva. E para relembrar, adaptabilidade, foco, a questão do idioma é realmente algo muito importante. E terceiro, a vontade de sempre aprender, a disposição, a disponibilidade. Ok? Pamela, se você me ajuda a passar para o próximo. E aqui a gente entra um pouco no ponto que o professor Anderson mencionou antes, que é um pouquinho das habilidades. E aqui vem um pouco talvez de teoria, e o meu papel é tentar integrar isso com um pouco de prática e talvez citar para vocês alguns exemplos de como esses fatores trabalharam ao meu favor. Então, no meio do slide, eu tenho aqui o que é conhecido como os hard skills, que são coisas que eu tomaria o risco de dizer que são meio que compliance, são coisas que são, de uma forma geral, obrigatória, que talvez há 20 anos atrás representavam uma grande diferença, por exemplo, como acesso à educação continuada, que há 20 anos atrás se falava nisso, mas ainda existia uma distância muito grande entre o que era falado e o que era executado. Um conhecimento amplo de sistemas contábeis e de tecnologia, sabendo que há 20 anos atrás isso era, de certa forma, mais limitado. Muitos de nós, e os que professor Anderson e alguns outros dessa época ainda lembram quando a gente trabalhava com aqueles sistemas com a tela pontilhada e preta. Isso era a nossa realidade há alguns anos atrás. Então, o componente dos hard skills, hoje em dia, se tornaram algo mais que, eu diria que, um check que nós precisamos dar e de certa maneira, a maioria dos profissionais tem ou tenta ter acesso a eles. O diferencial para as pessoas que estão aqui conectadas, eu diria, é que vocês estão tendo acesso a uma instituição de renome, uma instituição consolidada no mercado, estão tendo a oportunidade de estudar, como a professora Luciana mencionou antes, em uma das melhores universidades do Brasil, e tendo acesso, através dela, à informação de primeira linha, de maneira muito rápida, e isso, de certa maneira, representa um diferencial entre os profissionais da mesma área. A questão da qualificação profissional é algo, hoje em dia, meio que obrigatório, como eu disse antes. O que eu gostaria de enfatizar um pouco mais é a questão do domínio do conhecimento, assumindo que os nossos pares, hoje em dia, praticamente estão começando em um mesmo patamar, a oportunidade de dominar esse conhecimento. E aqui a gente está falando do conhecimento na área financeira e contábil, mais do que simplesmente obter essa qualificação profissional, é algo que, no meu caso, outra vez,
ajudou muito, quando combinado com soft skills, que a gente vai falar daqui a pouco, a me desenvolver, a progredir de uma maneira sólida, e eu diria que até certo ponto rápida, como um profissional da área. Então, para fechar um pouco a questão dos hard skills, qualificação profissional, mais importante, o domínio do conhecimento, não só ter essa qualificação, mas ter a capacidade de saber sobre o que está falando. Se aqui a gente está falando de um profissional que decide enveredar pela área de controladoria em empresas multinacionais, ter um bom domínio dos accounting standards, ou dos princípios de contabilidade, ou dos estándares de contabilidade. Se é um profissional que decide atuar na área financeira, ter um domínio mais abrangente da parte de enterprise valuation, entender um pouco mais como o mercado se comporta em diferentes áreas do mundo. Então, isso vai um pouco mais além. E a educação continuada é uma forma de conseguir isso. O esforço em se expor a situações, em aprender sempre algo novo, definitivamente vai permitir que vocês, ou que nós, consigamos ter ou chegar nesse nível de poder dizer que sim, dominamos um tema específico. Na parte de conhecimento de sistemas contábeis e de tecnologia, isso é um tema, e muito bom que o professor Edgar mencionou no início, é um dos pilares da FIPECAF como instituição. A parte da internacionalização, que engloba, de certa maneira, o escopo um pouco mais abrangente, e suportado fortemente pelo conhecimento ou pelo apoio da tecnologia, é algo que realmente marca um diferencial no profissional da área de finanças, e esse conhecimento vai muito mais além de operar um sistema, de ser aquela pessoa que entende muito bem como ser um usuário, mas através a ânsia ou a ambição de aprender algo novo, se expor a um entendimento um pouco mais abrangente, o que a gente chama de end-to-end understanding, que seria entender um processo do início ao final, é algo também, eu diria que considerado fundamental, para não dizer básico, dentro dos requerimentos do mercado na área de finanças e contabilidade fora do Brasil. Assumindo que nós obtemos ou conseguimos esses hard skills, como é que eu posso conectar isso com soft skills? Porque isso é algo que é definitivamente muito importante. E quando eu falo de soft skills, eu preciso começar pelo... desculpa, porque alguns termos aqui estão em inglês. Esses gráficos foram realmente obtidos de uma apresentação que eu tive acesso antes. Mas aqui eu gostaria de começar pela capacidade de liderança, ou leadership capabilities, que é algo que muitas vezes se torna, ou pode ser tido como abstrato. E muitas pessoas se arriscam a dizer que essa capacidade é algo que você nasce com ela. Então, isso é um tema muito controverso, eu diria, e eu, pessoalmente, não concordo com esse statement de dizer que as pessoas nascem, ou você nasce com essa capacidade, ou você não consegue ser um bom líder. No meu entendimento, o que acontece mais é que muitas pessoas têm essa habilidade, mas que por diferentes razões elas não têm a oportunidade de desenvolver, elas não têm a oportunidade de mostrar, elas não têm a oportunidade de praticar. Ou por uma decisão pessoal, ou por algum conjunto de fatores externos, elas acabam não se expondo, não tendo essa oportunidade, esperando por aquele momento perfeito, que na verdade não existe. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui é que o desenvolvimento dessa capacidade ele está intrinsecamente relacionado com a vontade de correr riscos, com a vontade de aprender, como eu repeti várias vezes antes, e que isso depende, eu diria que muito de você, essa capacidade de atuar, de se expor, começando, não sei, para aqueles que estão ingressando agora em se oferecer para liderar algumas atividades, ou para ser líder do conselho estudantil,
ou para liderar o processo de uma disciplina. Todas essas pequenas oportunidades acabam proporcionando erros, acertos, aprendizados que vão fazer com que você possa se desenvolver como um líder no futuro. E isso aconteceu comigo. Isso foram exposições que eu decidi ter, como eu falei antes, muitos erros que foram cometidos ao longo do caminho, mas que hoje me proporcionaram essa visão, essa capacidade, eu diria, de liderar, como o professor antes mencionou na minha introdução, de grupos pequenos a grupos grandes, de grupos brasileiros até grupos multiculturais, de diferentes idades, diferentes backgrounds, e tudo isso foi capaz, através dessa decisão, eu diria, que eu tomei alguns anos atrás de ter essa exposição. Para apoiar essa capacidade de liderança, eu diria como pilares muito importantes, eu gostaria de ressaltar a comunicação. E aqui vem outra vez o tema do idioma, mas não é só simplesmente dominar um idioma, é a forma como você se comunica, a capacidade que você tem de se comunicar com objetividade, com transparência, clareza, e como ajudar a desenvolver essa habilidade de comunicar. Isso é algo que é essencial, e felizmente é algo que eu consegui, eu diria, desenvolver ao longo da trajetória, não é algo que veio puramente desde o começo, isso requereu muito esforço, muita exposição, como eu disse antes, e para que essa comunicação possa ser notada como confiável, ela teve que vir associada, e aqui eu aproveito outra vez para conectar com o domínio do conhecimento, com certo entendimento, para que as pessoas que escutam você, elas possam acreditar, elas possam ter certeza, para que elas possam se sentir seguras, elas precisam saber que você tem entendimento. Não é simplesmente o poder de falar, o poder de expressar, mas de demonstrar que o domínio do conhecimento está sendo expressado por meio dessa comunicação clara. Se você consegue se comunicar de maneira efetiva, a probabilidade de que você possa persuadir, ela cresce bastante. E aqui é quando a gente começa a conectar todas as soft skills. Elas não trabalham de maneira isolada. Não é o fato de ter uma e não ter a outra. Não é que a primeira é mais importante do que a segunda. Não, aqui todos eles trabalham de maneira integrada. Se você consegue liderar, se você se comunica claramente, se você tem domínio do conhecimento, a sua chance de persuadir, de influenciar, de fazer com que as pessoas mudem de opinião, elas se tornam bastante mais elevadas. Ou seja, essa comunicação que é expressada através, quando você exerce funções de liderança, ela permite que você possa, muitas vezes, mudar o rumo de uma empresa, mudar o rumo de uma decisão de negócio. E isso é algo que definitivamente precisa ser considerado. Esse componente da influência, da comunicação, é algo que eu diria que é um dos fatores muito, muito relevantes. Ok? Aqui a gente falou antes, e eu não vou repetir eu não vou repetir mais a questão do idioma, como é que isso se conecta com o negócio, e aqui vem o entendimento, que nesse gráfico eu classifico como Business Knowledge and Acumen. Isso é algo que, para você exercer funções como essa, você precisa desse entendimento do negócio, e isso está associado, mais uma vez, com o domínio do conhecimento, está associado com o seu poder de persuadir, com a sua habilidade de se comunicar, e entender. E esse entendimento vai... e eu lembro de ter escutado isso mais de 20 anos atrás, a função do contador é proporcionar informação para que a empresa possa tomar decisões com relação ao seu futuro, informações que sejam precisas, confiáveis. Mas esse entendimento, esse business knowledge and acumen, isso vem com muito mais além. Isso vem com essa capacidade de você como líder, de como profissional, de você sair um pouco daquela caixinha de sapato onde você está
fazendo o fechamento contábil, preparando relatórios, onde você está tentando reportar para a Receita Federal sem que você tenha que pagar multa. Você precisa sair dessa caixinha e tentar entender como é que o negócio opera. Descer talvez um pouco mais, algum nível, ir para a parte operativa, entender como isso se conecta com os membros ou com os stakeholders fora do negócio. Então, isso é algo que precisa de tempo. Aqui eu também não vou dizer que é algo que você pode aprender puramente no ambiente acadêmico. Esse conhecimento sólido ajuda bastante, mas isso vem como parte de um grande esforço e de um desenvolvimento que vem com o tempo. Ok? Se você define ou se você reúne esses 4 soft skills, como eu disse antes, que estão diretamente conectados, você certamente já começa em uma posição diferente. A oportunidade ou as oportunidades de fazer a diferença e de crescer, elas são definitivamente muito maiores. Esse mundão, esse grande mundo, esse grande volume de oportunidades, ele vai aparecer diante de você. E com esse, eu diria, com esse set, ou com esse conjunto de habilidades ou de skills, você já poderia dizer que você está bem posicionado para encontrar ou para enfrentar e mover pensando em uma posição internacional. Para finalizar esse slide, na parte direita, tem uma menção aqui sobre a questão do mindset. E no meu caso, eu sempre, nas minhas conversas com meus companheiros, com os meus colegas, eu sempre faço questão de enfatizar esse mindset como o que eu chamo de superpower. Isso é algo que vai fazer a diferença. Você tem os hard skills, você tem os soft skills, e se você conecta isso com esse mindset, eu tomaria aqui o risco de dizer que você está definitivamente preparado para o futuro. Esse mindset de tentar, esse mindset de arriscar, esse mindset que é guiado pela vontade de aprender, e de se expor ao novo, de buscar novos conhecimentos em diferentes geografias, em diferentes indústrias. Essa abordagem é definitivamente o que eu classifico como a cereja do bolo e a superpower para que você possa obter êxito em uma carreira internacional. Esse é um slide, como eu disse, simples, mas que traz muito conteúdo, muita história para contar e muito risco, muito sofrimento no bom sentido, para que pudesse chegar a desenvolvê-los. Okay? Pamela, se você puder me ajudar movendo para o seguinte. Depois de falar um pouco dos fatores que eu considero importantes para o sucesso, sabendo que a definição de sucesso ela é muito subjetiva em uma trajetória internacional, depois de falar um pouco de hard skills, soft skills, mindset, aqui eu estou tomando a liberdade para colocar numa linha do tempo um pouquinho da minha trajetória. E a intenção aqui definitivamente não é fazer marketing pessoal, mas é tentar conectar os pontos e mostrar para vocês como o conteúdo dos slides anteriores se conecta com o desenvolvimento da minha carreira. Para quem está vendo esse gráfico, por exemplo, ou essa linha do tempo, de repente pode ter uma reação inicial de que o Leonardo tem uma trajetória bem movimentada. E alguns podem até tomar o risco de dizer que ele é um pouco instável, porque tem muita mudança. Mas, na verdade, como eu disse antes, esse gráfico ele representa a aplicação prática dos conceitos, ou dos sólidos conceitos que a gente teve a oportunidade, ou que eu tive a oportunidade de dividir com vocês antes. A ideia desse slide é basicamente mostrar que cada uma dessas oportunidades, seja pelo fato da localização geográfica, seja pelo fato da exposição cultural, seja pelo fato da posição que eu tive a oportunidade de ocupar, ela trouxe algo novo. E aqui, conectando outra vez com a fala do professor Edgar no início, a ampliação do escopo, o acesso a novas tecnologias, a importância
que a tecnologia teve em cada uma dessas oportunidades é basicamente o que eu queria compartilhar com vocês nesse slide ou nessa linha do tempo. Talvez começando pela primeira experiência que ocorreu lá, como eu disse antes, há mais de 22 anos, na Del Monte, no Brasil, quando eu comecei com ela em 99, começando, se vocês lembram, na posição de trainee e chegando e saindo dela em 2006, na posição de gerente de contabilidade. Aqui foi onde eu tracei, eu diria, os passos mais significativos, as decisões mais difíceis, os maiores aprendizados, talvez o maior volume de erros, a quantidade de exposição mais significante ao longo da minha carreira. Foram nesses 6 ou 7 anos onde eu, recém-saído da universidade, tive a chance de me expor a situações completamente novas, até então desconhecidas, onde eu tive que tomar o risco de dizer, eu não sei, mas eu posso me voluntariar para liderar esse projeto. E isso foi o que começou a fazer a diferença, porque esse conhecimento, esse diferencial, foi o que, e aqui sem nenhuma intenção de comparar com os meus colegas à época, mas foi o que me permitiu, porque talvez nós tínhamos um grupo de 20 pessoas, e pelo menos até onde eu sei, talvez pouquíssimos ou quase nenhum deles decidiu ou teve a oportunidade de seguir uma carreira semelhante. Então, essas decisões que eu tomei, que eu tive a oportunidade, como eu falei antes, graças a alguns dos líderes que cruzaram o meu caminho, alguns dos conselhos que foram compartidos comigo mais de 20 anos atrás, foram que permitiram moldar, aprender, me expor a projetos novos, oferecer para liderar, e aqui foi onde eu comecei somente o áudio check. Vocês conseguem me escutar bem ainda? Porque eu estou escutando algum barulho no fundo. Tudo bem, Leonardo. Okay. Sim, professor. Ok. Normal. Obrigado. Não, então, aqui foi onde eu tive essa oportunidade de me expor e de tomar decisões e de desenvolver algumas das soft skills, por exemplo, que a gente viu antes, começando pela capacidade de liderança, desenvolver um pouco na questão da comunicação, business acumen, o fato de que você se expõe a diferentes áreas do negócio, e isso foi, eu diria que eu sou muito grato a essa experiência hoje, depois de alguns anos, porque foi ela que definiu esse alicerce e essa base. Depois daí veio, eu diria que uma das decisões mais, eu classificaria como loucas, que foi a mudança para o Quênia em 2006. Eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe que o Quênia é um país que está no leste da África, só que quando eu tomei essa decisão junto com a minha esposa à época, eu tive que recorrer ao auxílio do Mapa Mundi para poder entender onde é que o Quênia estava localizado, porque até então eu não tinha esse conhecimento. Interessante, e aqui vai como uma história um pouco pessoal, que essa decisão ela foi tomada em 25 minutos, do momento que a oferta veio, e essa oferta veio de uma pessoa que tinha sido o meu chefe anteriormente na Del Monte, no Brasil. E aqui eu conecto outra vez com o fato de que sempre tem alguém vendo aquilo que você está fazendo, o esforço o diferencial, e essa pessoa foi a que me proporcionou minha primeira oportunidade de ir para fora, de me expor, e de exercer, de trabalhar, de atuar como um profissional de contabilidade e finanças fora do Brasil. E como eu estava falando antes, essa foi uma decisão tomada em 25 minutos, do momento que eu recebi a oferta até conseguir ligar para minha esposa e dizer que sim. E até hoje eu agradeço as pessoas que me proporcionaram, e hoje nós ainda somos grandes amigos, por exemplo, e foi aqui onde tudo começou na trajetória internacional. Aqui foi onde eu passei de comandar um grupo de 16 pessoas, todos brasileiros, todos mais ou menos da minha faixa etária, a comandar um grupo de 50 pessoas em uma cultura diferente, com um idioma diferente, com percepções diferentes, e tendo como parte do grupo, por exemplo, pessoas que tinham a minha idade, à época, de experiência dentro da empresa. Então, acho que vocês
com esse pequeno resumo, vocês conseguem imaginar o quão desafiador essa experiência foi, mas, outra vez, ela foi possível por ter claro um objetivo, por ter claro um foco, por ter apoio da família, por ter investido tempo no idioma e por ter preocupação em desenvolver não só a parte dos hard skills, mas também focar ou gerar essa exposição para o desenvolvimento dos soft skills. Foi uma experiência curta, por diferentes razões familiares, foram 2 anos, mas, como eu sempre digo, aí foi onde tudo começou, aí foi onde eu consegui consolidar o idioma, onde eu consegui me expor a um escopo bastante maior na parte de controladoria. E isso foi o que me permitiu mover para a minha segunda empresa, que foi no total onde eu passei 10 anos, em 4 diferentes países, voltando para o Brasil por um período curto de 1 ano e meio, e depois movendo para o Panamá, que é um país, como eu falei antes, de língua hispana, assim como Honduras e Costa Rica. Então, aqui o inglês continuou sendo importante, porque a Fives é uma empresa de origem irlandesa, onde o inglês é um idioma praticado oficialmente, mas pelo fato de viver em países de habla hispana, ou de fala hispana, eu tive que também desenvolver ou aprender a falar espanhol para que eu pudesse continuar exercendo as características ou as atividades requeridas como um líder. E aqui é interessante porque, além da mudança geográfica, essa mudança para o Panamá, por exemplo, depois para Honduras e para Costa Rica, mais do que a questão geográfica, ela representou um crescimento, tanto em escopo, como em cultura, em grupos, porque eu movi do Panamá de um grupo de 35 pessoas a chegar a comandar entre Honduras e Costa Rica um grupo de 80 pessoas no total, direta e indiretamente. E com um escopo bem mais abrangente, que apesar de ser uma posição de controller, cobria não só a parte de compliance, contabilidade, impostos, mas também cobria a parte de FP&A, ou Financial Planning and Analysis, custos, planejamento, orçamento, e aqui é onde entra um pouco a importância ou o pilar do desenvolvimento do business acumen, porque você sai um pouco daquele ambiente onde você está mais focado em reportar, em tomar aquela fotografia do momento e dizer o que aconteceu, mas para interpretar por quê, o que foi que fez com que aquilo acontecesse, quais são ou quais foram ou quais serão os impactos daquele fato em si. Esse foi, eu diria que a maior contribuição vindo dessa experiência em países de fala hispana, como eu disse antes, Panamá, Honduras e Costa Rica. Aí veio a oportunidade de buscar o novo, de enfrentar mais uma vez um grande desafio que muitas pessoas também classificaram como meio louco, meio agressivo, que foi completamente mudar e mover para o outro lado do mundo, literalmente, que foi a mudança que aconteceu em 2017, com uma oportunidade que veio da Dole Philippines, naquele então, atuando como diretor financeiro, e aí passando a comandar uma empresa com mais de 150, direto e indiretamente, profissionais na área de finanças, e a gente vai ver um pouquinho mais adiante para a gente poder dimensionar o tamanho, ou para poder entender o tamanho da Dole como empresa. E aqui vieram mais desafios. Voltar outra vez para um país onde 90% das pessoas falam inglês, apesar de não ser a língua oficial, é um segundo idioma onde a grande maioria. Eu entendo que é o país fora dos Estados Unidos com o maior número de pessoas que falam inglês, e abraçar um ambiente completamente diferente, culturalmente diferente, e aqui expandir um pouco mais o escopo, aqui ter acesso
a atuar e a exercer a função mais fortemente como um business partner, como um parceiro do negócio, um parceiro dos líderes, formar parte da junta diretiva da empresa, participar de maneira mais intensa da tomada de decisões, e isso foi basicamente o que me motivou, ou que nos motivou como família em aceitar esse desafio, em mover completamente, sair da zona de conforto depois de 10 anos ou 7 anos em algo que eu já dominava, o idioma, a cultura, a operação da empresa, e então enveredar por algo que era completamente desconhecido. E essa experiência na Dolly Filipinas foi o que eu sempre brinco com meus companheiros, que definitivamente não foram os meus lindos olhos azuis que fizeram com que eu pudesse continuar crescendo. Foi realmente esse espírito, essa capacidade de comunicação, essa habilidade, eu diria, para entender, para ler a situação do negócio, para contribuir de maneira decisiva e participar ativamente na tomada de decisão, para liderar, por exemplo, e aqui eu conecto com a questão da tecnologia, e, again, sem nenhuma intenção de fazer marketing, mas participar e liderar a maior implementação de um sistema integrado de informação na Ásia-Pacífico. Isso foi a oportunidade que eu tive de liderar como parte da Dolly Philippines. É uma implementação que envolveu mais de 3.500 usuários, cobrindo toda a operação da empresa na Ásia e na Nova Zelândia. Então, isso foi uma oportunidade que veio através da capacidade de liderança, do entendimento do negócio, da habilidade de comunicar, e isso é realmente algo que fez uma diferença, que marcou, que é um divisor de águas para mim, como profissional de finanças e contabilidade. Depois de 3 anos e meio, a empresa, e eu acredito que também baseado na performance, a empresa decidiu, ou me ofereceu a posição que é onde eu estou hoje, de mover para Singapura, e aí já liderando a operação de Fresh Produce Group completamente, que se a gente colocar isso em termos de profissionais, por exemplo, só da área de finanças, nós estaríamos falando entre 350 e 400, em vários países da Ásia e da Nova Zelândia, e essa é a posição que eu tenho exercido desde setembro de 2020. Comecei fisicamente, por causa das limitações do Covid, ainda nas Filipinas, e tendo que exercer, tendo que aprender, tendo que entender tudo isso virtualmente, porque eu estava nas Filipinas e desde lá tinha que comandar as decisões, apoiar as decisões financeiras, estando ainda sentado fisicamente nas Filipinas. Isso é basicamente, eu diria que num resumo, a trajetória pautada, como eu falei antes, em muito risco e muitas decisões difíceis que foram tomadas. E aqui eu gostaria de enfatizar isso, porque, como eu falei no começo, muitas pessoas elas veem basicamente os logros ou os objetivos que são alcançados, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo ou colocando menos importância no que precisa ser feito para poder traçar um caminho como esse. Aqui se foram 20 anos de muita dedicação, de muito esforço, mas completamente convencido de que as decisões tomadas elas contribuíram e que elas foram decisivas para poder me trazer aonde eu estou hoje. E que eu acredito fortemente que cada um de vocês aqui tem a capacidade, pode ter, tendo a oportunidade de desenvolver uma trajetória similar. Ok? Se você me ajuda a passar para o próximo. Aqui é rapidinho, eu não vou gastar muito tempo, é só para talvez proporcionar à audiência uma oportunidade de entender um pouco quando a gente fala da Dolly. É uma empresa é uma marca, ela não está no Brasil, mas é uma marca muito, muito sólida em diferentes continentes, Norte América, Europa e mais que tudo na Ásia. E hoje o escopo que eu tenho o prazer de liderar como profissional de finanças, para dar a vocês uma dimensão,
ela vai desde 50 mil empregados, ela está falando de mais de 40 mil hectares de terra que são cultivados em diferentes culturas, principalmente bananas e abacaxis. Ela atua em mais de 15 países, entre produção, a compra de fruta e mais que tudo, a venda dos seus diferentes produtos. E é uma empresa que, apesar de ter 170 anos, de ter passado por diferentes donos, tem me proporcionado, por exemplo, hoje, uma nova experiência que é, além de ter essa exposição cultural, Filipinas, Singapura, América Central, ela está me permitindo, por exemplo, hoje ter a oportunidade de trabalhar com líderes japoneses. Ela é uma empresa que foi adquirida há 8 anos atrás por um conglomerado japonês e hoje está me permitindo ter essa oportunidade de expor, mais uma vez, graças à decisão, graças aos riscos que foram tomados, a uma nova cultura, a um novo estilo de liderança, a uma nova percepção de negócio, a uma nova forma de atuar. Então, essa é basicamente a intenção desse slide, e aqui eu gostaria de reforçar um pouco, ou de enfatizar um pouco, porque isso vai nos ajudar a conectar com os próximos slides, a questão da tecnologia, mais uma vez, e mencionar a implementação do sistema que está em curso, que teve uma grande parte concluída em maio do ano passado, mas que continua sendo uma dos grandes objetivos da Dolly como empresa, e aonde eu estou tendo o prazer e a satisfação de atuar ativamente, ou de participar ativamente como um dos líderes do projeto. Ok? Se você me ajuda a passar para o próximo, aqui talvez um pouco de repetição, que é a questão da importância da tecnologia. E aqui muita coisa, talvez não vai ser muita novidade para os membros da audiência, mas a mensagem nesse slide é basicamente dizer que as coisas estão evoluindo de uma maneira muito rápida, e isso se nota muito. Eu sei que isso acontece em outras partes do mundo, mas na Ásia isso é muito mais evidente. A Ásia, por ter a oportunidade de concentrar ou de ter grandes centros em termos de tecnologia, e aqui eu gostaria de enfatizar Singapura como um hub, como um ponto de conexão, aonde eu diria que o mais moderno em áreas como desde a agricultura até o que chamamos de DeFi, ou Decentralized Finance, que está muito associado à questão dos criptomoedas. Isso é algo, por exemplo, que Singapura está à frente. A Ásia como continente domina isso, mas Singapura é um país onde a tecnologia é algo que você respira, eu diria, onde isso na vida dos profissionais está cada dia mais presente, onde nós, como profissionais, estamos sendo cada dia mais puxados a sair um pouco daquela visão de que a gente está para registrar fatos, a gente está para apresentar demonstrações financeiras, para um cenário onde a gente tem que exercer cada vez mais a capacidade analítica, a capacidade de entender dados, a capacidade de traduzir isso rapidamente, através de competências que você desenvolve, traduzir esses dados para que eles possam rapidamente apoiar a tomada de decisões dentro da empresa. Então, isso está acontecendo. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo do professor Edgar, acho que foi de 2016, ou seja, 6 anos atrás, aonde ele já fazia menção clara a isso, e ele falava de um roadmap, acho que para 2030 ou 2040, se não me equivoco, mas eu acho que isso está acontecendo de uma maneira muito mais acelerada, ou seja, as organizações, sejam elas do setor público, privado, elas estão trazendo essa ênfase para o profissional de finanças, de que ele precisa ir mais além, ele precisa ser aquele membro que, além de entender bem de IFRS, de entender bem de princípios contábeis, de análise financeira, ele tem que ter essa habilidade a capacidade de fazer análises preditivas, de trazer insights para a decisão, de realmente atuar como um parceiro, um líder do negócio,
permitindo que decisões de curto prazo, médio prazo e longo prazo sejam tomadas. E aqui eu gostaria de enfatizar mais uma vez que isso faz uma diferença hoje, e eu estou vivendo isso como profissional, isso está me puxando a aprender, e aqui eu vou outra vez para o tema da educação continuada, fazer um curso de transformação digital, esse eu estou tendo a oportunidade de fazer, entender um pouco de sustentabilidade, como dados podem traduzir, ou como dados podem ser traduzidos, apoiar investimentos de alto impacto, ou seja, aqui a gente tem uma mescla que provoca que são importantes, aqui eu não estou tratando de diminuir, mas que precisam de algo mais e que precisa que isso seja entendido de parte daqueles que estão começando e também daqueles que estão já consolidados como uma forma de melhorar como profissional. O próximo slide fala, e eu acredito, professor, que isso pode ficar à disposição, eu não gostaria de gastar tempo aqui lendo esses pontos, mas é uma sugestão, outra vez, de como eu vejo, de como eu visualizo o profissional que deve estar pronto para o futuro. E aqui, mais uma vez, eu falo de processos, eu falo de entendimento completo, end-to-end understanding. Eu falo do profissional como aquele que é o copiloto, ou seja, o CFO hoje regularmente atua como o número 2 dentro das organizações. Você tem o CEO e o CFO é aquela pessoa que realmente atua como parceiro estratégico, como líder estratégico, que tem a capacidade de influenciar pessoas, influenciar decisões, e eu diria que claramente pode ser classificado como um copiloto. E para ser um copiloto, ele tem que navegar, ele tem que entender dados, ele tem que entender um pouco de inteligência artificial, tá familiarizado praticamente eu diria em um bom storyteller, que é aquela pessoa que tem a capacidade de prover ou de proporcionar aquela luz, aquela guia para todas as partes interessadas, exercendo ou executando a sua capacidade de comunicação, protegendo a marca, porque fazendo isso, ou seja, sendo um business partner forte, navegando, entendendo do processo, ele vai automaticamente proteger a marca. E no final, aqui a gente volta outra vez, não tem como escapar, o tema da tecnologia. Aqui é onde isso é algo que nós precisamos incorporar ao nosso cotidiano, ao nosso objetivo de aprendizado, ao nosso entendimento, para que, na minha visão, as chances de você se tornar um profissional pronto para o futuro, elas aumentem muito mais. Ok? So, o próximo slide, ele fala um pouquinho, e aqui é talvez muito rápido realmente, focando na Ásia, que é onde eu estou pelos últimos 5 anos, e essa informação, ela vem da Microsoft, ela não cobre especificamente profissionais de finanças, mas ela dá uma indicação muito clara do que a gente pode esperar para o futuro na Ásia. Ou seja, o texto fala claramente que a questão do mindset, o entendimento dessa never-ending habilidades digitais, ela precisa estar presente. Aqui eu também não vou repetir o que eu falei antes, mas que para nós como profissionais, continuemos, você vê esse gráfico aqui, ele está mostrando que 85% das profissões ou dos trabalhos, eles serão transformados nos próximos 3 anos, isso é dado recente, e para que nós possamos formar parte desse 85% e não correr o risco de estar exposto somente a esse grupo mais reduzido dos 15%, nós precisamos investir tempo, investir recursos, investir noites de sono, muito esforço em aderir, em desenvolver esse mindset focado na parte digital. Ok? Os 2 últimos slides, eles são os últimos, eles, depois de falar bastante, basicamente talvez para fechar o tema que eu tracei como objetivo no começo, talvez para falar um pouco da nossa profissão,
Aqui eu trago um pouco, e desculpa outra vez pelos termos em inglês, mas é para tratar de associar, mais uma vez, a importância, porque a palavra accounting, ou contabilidade, a palavra accountant, contador, ela vem originada da palavra accountability, que em português representa responsabilidade. Então, a nossa função como profissionais em criar dentro do ambiente organizacional, do ambiente empresarial, um senso de responsabilidade, seja ele através de demonstrações financeiras, seja ele através do cumprimento estrito dos accounting standards, IFRS e outras coisas, é uma posição de muito destaque, e ela pode definitivamente jogar ou trazer um valor muito grande para o negócio, e que depois de uma trajetória não foi fácil, mas eu tomaria o risco de dizer que atrás de grandes negócios, ou de todos os negócios que são bons, sempre existe um excelente contador, um excelente profissional de finanças. E que o nosso objetivo para o futuro, como profissionais, ou como o que eu chamo de super contadores do século XXI, é definitivamente copilotar essas empresas, ajudar a atuar de forma muito ativa e assegurar que esses negócios possam ser exitosos ou possam ter sucesso, seja ele no Brasil, seja ele em agricultura, que é o segmento que eu estou trabalhando hoje, seja ele fora do Brasil. Mas essa beleza, esse encanto pela profissão, depois de 20 e tantos anos, ele continua presente, ele continua cada vez mais intenso na forma como eu venho tratando de contribuir, tratando de devolver para o mundo, para os meus colegas, para as empresas, toda essa oportunidade que eu tive de aprender ao longo de tanto tempo e de oportunidades brilhantes. Ok? O último slide é uma mensagem pequena, porque às vezes em algumas conversas informais, eu escuto de alguns amigos que eu posso considerar que eu sou uma pessoa que tive muita sorte, e às vezes eu brinco com isso, e como eu espero que depois de 59 minutos falando, eu tenha tido a capacidade de dividir um pouco com vocês que esse processo não foi fácil, que foram muitas mudanças, mas eu tomaria o risco de voltar aqui mais ou menos 2000 anos no tempo e dizer que a sorte, que alguns companheiros definem que é o que eu tive, ela acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, nesse caso, esforço, dedicação, interesse em exposição, em desenvolver hard skills, soft skills, combinado com a oportunidade, que também foram partes de decisões que foram classificadas como difíceis. Ok? Com isso eu finalizo a minha fala, agradeço mais uma vez à FIPECAF, aos professores e a vocês por escutar por mais de 59 minutos e me coloco à disposição no futuro. Vocês têm o meu link, o QR Code do meu LinkedIn, qualquer comunicação futura seria uma grande satisfação para mim. Muito obrigado. Muito obrigada, Leonardo, pela excelente aula e reflexões para essa noite. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Bom, dando sequência aqui à nossa solenidade, daremos agora início ao Prêmio de Excelência Acadêmica FIPECAF. Tá? O prêmio ele foi instituído pela faculdade visando reconhecer o desempenho dos seus docentes e dos discentes também. Então, apresentaremos agora os alunos e os docentes que se destacaram no segundo semestre de 2021 em nossos cursos.
Parabenizamos a todos os alunos e os docentes premiados pelo excelente desempenho que é responsável por manter a Faculdade FIPECAF como referência de ensino no país. E estamos chegando ao final de mais uma aula magna, então agradeço a presença de todos, mais uma vez, sejam bem-vindos à faculdade, e em nome da faculdade eu desejo a todos vocês um semestre de muita conquista, de muito aprendizado, não só o semestre, mas que todo o curso, até a formação de vocês, sejam enriquecedores em todos os sentidos. Então, bem-vindos à FIPECAF e uma boa noite a todos.